Eu vou falar sobre o espírito de competição. Nós começamos à sexta-feira à noite a falar sobre superação. E na primeira sexta-feira eu falei aqui aos irmãos sobre superar a imaturidade. Alguém se lembra? Depois falámos sobre superar a instabilidade. Lembram-se? Depois falámos de superar a indecisão. Lembram-se? A semana passada falámos sobre superar a baixa autoestima. Lembram-se? E os irmãos, se quiserem, podem adquirir os CDs com as pregações completas e ouvir. Nós nos CDs não colocamos orações, só colocamos as mensagens, a pregação. Ou seja, a partir de agora está a ser gravado e nós vamos recolher a pregação, editá-la, fazer um CD com a mensagem. Porque um CD só leva 1 hora e 20 minutos. E por vezes a pregação tem 1 hora e 27, 28 e 30, 2 horas e 45, 3 horas e 29, 5 horas e 38. E não cabe. Então só colocamos mesmo a mensagem. Eu queria falar então com os irmãos sobre superar o espírito de competição. Vamos abrir em Mateus capítulo 20, eu quero ler o verso 21 e o verso 22. Podemos começar no 20 a 22. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele, Jesus, disse: que queres? Ela respondeu: diz que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Verso 22. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Repita comigo: não sabeis o que pedis. O que é que aconteceu? Jesus tinha 12 discípulos e a mãe de 2 deles, que eram filhos de um homem chamado Zebedeu, foi fazer um pedido a Jesus muito especial. Ela chegou com os filhos, adorou o Senhor e disse: quero-te fazer um pedido. Jesus diz: faz. Diz ela: eu queria pedir-te que no teu reino, lá nos céus, os meus filhos se assentassem, um à direita e o outro à esquerda. Boa mãe esta. O interessante é que os filhos eram discípulos de Jesus e não contestaram a mãezinha, não repreenderam a mamã, não disseram: mãezinha, que conversa é essa? Não, provavelmente eles até acharam o pedido da mãe muito interessante. E o que é que nós concluímos disto? Nós concluímos que no meio dos discípulos, eles eram 12, pelo menos os mais chegados, havia um espírito de competição. E eles competiam entre eles para verem quem era o maior, para verem quem era aquele de quem Jesus gostava mais, para verem a quem é que Jesus dava mais responsabilidade, dava mais confiança, dava, digamos assim, mais atenção. E nós entendemos pela palavra que havia entre eles uma disputa, uma competição. Os irmãos, o que é que pensam sobre o assunto? Acham que viver desta forma está certo? Ou está errado? Logicamente que está errado. Agora ouça, eu quero falar aqui hoje do espírito de competição, mas eu queria esclarecer os irmãos sobre o seguinte: todo ser humano precisa de ter um pouco de espírito de competição. Porque se nós não temos um pouco de espírito de competição, então nós não fazemos nada na nossa vida.
Todo ser humano tem que ter uma motivação interior que nós podemos chamar espírito de competição. Ou seja, um ser humano tem que ter o desejo de lutar por ter melhores condições de vida. Um ser humano tem que ter o desejo de construir alguma coisa, deixar obra feita quando sair da terra, ser alguém que luta e alcança na sua vida o melhor. Nós temos que ter isto em nós, porque senão não fazemos nada na vida. Somos uns fracassados, uns tristes, uns coitadinhos. Mas o que eu vou condenar aqui hoje é o espírito de competição desequilibrado. Ou seja, é aquelas pessoas que são governadas por um espírito de competição de tal forma que acabam por se destruir a si mesmas e acabam por prejudicar a vida daqueles que estão à sua volta. É disso que nós vamos falar. Eu não estou aqui a querer dizer com esta mensagem hoje que você tem que ser um Zé Banana, que o irmão é aquela pessoa que está aqui na vida dizendo: olha, aqui estou, aqui fico, a ver o que é que vem, o que é que acontece, a ver o que é que dá. Não vai dar nada, não acontece nada. O irmão tem que ter no seu íntimo uma motivação de querer melhorar, de querer crescer, um espírito de luta, de combate na vida. Tem que ser uma pessoa com sonhos, objetivos, alvos e lutar por eles. Agora, não pode ser escravo disto, porque se viver em função disto, então você vai arranjar problemas para a sua vida. Isso é altamente prejudicial. É isso que eu quero que você entenda. Então, nesta história, nós temos dois rapazes que têm uma secreta ambição. Qual é a secreta ambição deles? Eles querem ser os primeiros no grupo dos 12. Eles estão em competição com os seus colegas para ver se conseguem obter uma posição superior à dos outros. E é interessante, e nós vamos ver isto daqui a pouco, que Jesus condena a atitude deles. E eis o que Jesus responde à mãe. Alguém quer ler comigo verso 22? Não sabeis o que pedis. Ou seja, o pedido que vocês fazem é tonto, é tolo, é insensato. Afinal de contas, vocês estão comigo para disputarem lugares, ou estão comigo para me ajudarem a levar a palavra do meu Pai às pessoas necessitadas? O que é que move o vosso coração? O que é que vos motiva a ajudarem-me na minha obra de levar o Evangelho às pessoas? Ou é estarem aqui numa luta uns com os outros a ver quem é o maior e quem fica mais acima? Os irmãos entendem? Por isso é que Jesus disse: vocês não sabem o que estão a pedir. E sempre que nós andamos a viver em competição com outras pessoas, competição desequilibrada, esta competição que Deus condena, irmãos e irmãs, estamos em caminho errado. Então agora ouça: características e consequências de um espírito de competição desequilibrado. Ouça bem, o espírito da competição, ele busca a sua própria glória. Toda a pessoa que é movida por um espírito de competição, ela busca a sua própria glória. Tudo o que ela faz é para se glorificar a si mesma. Os seus sonhos na vida, os seus alvos, os seus objetivos têm em vista a sua própria exaltação, a sua própria glorificação, o eu exaltado. E repare que estes dois, o que é que eles vão pedir a Jesus? Permite-nos que no teu reino um fique à direita e o outro fique à esquerda no teu trono. Ou seja, nós andamos atrás de glória para a nossa própria pessoa.
o espírito de competição, ele também não reparte com o próximo. Ouça bem, toda a pessoa que é governada por este espírito não reparte com o próximo, não reparte com o seu irmão, não reparte com ninguém. Retém tudo para si. Porquê? Porque tem receio de engrandecer os outros. Era só que faltava eu contar-lhe o que sei, eu compartilhar a minha sabedoria com ele ou com ela, porque um dia esta pessoa, se aprende demais, vai saber mais do que eu. Era só que faltava eu a repartir o que eu tenho com os outros. Para quê? Para um dia serem maiores do que eu, nem pensar. Alguém entende o que eu estou a dizer? E o espírito de competição sente assim e age assim. Ele não reparte com os outros, ele não dá aos outros, porque ele tem receio que os outros se engrandeçam e um dia venham a ter mais ou a ser mais do que ele tem e é. O espírito de competição, ele também não incentiva os outros, porque ele receia perder protagonismo. O que é que isto quer dizer? Ele não ajuda ninguém a subir, só se for a descer. Só se for a descer. A subir não. Porquê? Eu não vou ajudar esta pessoa a subir, porque se ela sobe muito, pode-me roubar o lugar. Fica no meu lugar, rouba-me a posição, o lugar no trono, e depois fico eu embaixo, nem pensar. Não. Eu vou até atrapalhar a pessoa para que ela nunca consiga fazer nada que dê certo, para o meu lugar nunca ficar em risco. Está certo isto? Mas é assim que as pessoas governadas pelo espírito de competição agem. É assim que agem estas pessoas. Elas não incentivam os outros, não animam os outros, não estimulam os outros. Antes, pelo contrário, se veem que um irmão que pode vir a ser um rival, porque a pessoa movida pela competição olha para os outros como adversários, como rivais. Este aqui, daqui a pouco rouba-me o lugar, rouba-me a posição. A pessoa governada pela competição é assim que ela sente, é assim que ela pensa. Então não reparte, não dá, não estimula, não anima os outros, não empurra os outros no sentido de melhorar. Antes, pelo contrário, tenta atrapalhar, porque tem receio de perder protagonismo, tem receio de perder a sua posição. E o espírito de competição é um espírito de orgulho, de vaidade e exibicionismo. A pessoa governada por este espírito é orgulhosa, é soberba, é vaidosa e gosta de se exibir, de se mostrar, contar os seus feitos. Eu sou o maior, eu sou o melhor, eu é que sei, eu é que faço, eu sou o tal, o dito cujo. Já ouviu falar de mim? Com certeza que sim, porque eu sou muito famoso, sou uma pessoa conhecida em toda a cidade. Eu sou aquela pessoa, já ouviu falar no jornal, na televisão? Sou eu, vaidoso, arrogante, presunçoso, exibicionista. E Deus não quer que nós sejamos assim. Alguém concorda comigo? Porque viver desta maneira desagrada ao Senhor. E sempre que tu encontras uma pessoa que anda à busca da sua própria glória, uma pessoa que não reparte com ninguém porque não quer engrandecer os outros, que não incentiva os outros a crescer porque tem receio de perder o seu lugar e que gosta de se exibir, tu já percebeste que estás diante de uma pessoa governada pelo espírito de competição. Agora ouça, quais são as consequências de uma pessoa viver governada por este sentimento ou este espírito? Primeira consequência, vamos ler em Timóteo,
Primeira carta de Timóteo, capítulo 6, verso 9. Abra aí na sua Bíblia. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, verso 9. A Bíblia diz que os que querem ser ricos... Há aqui alguém que quer ser rico? Diga amém. A maior parte não quer. Assustaram-se com o princípio da mensagem. Meu irmão, minha irmã, ser rico não é pecado. E desejar ser rico também não é pecado. O pecado é quando uma pessoa vive em função de querer ser rico. E o seu objetivo único na vida é ser rico. Isso chama-se idolatria. A pessoa tem um amor desmedido, sem limites, por coisas materiais. E é isso que Deus condena. Agora, o verso diz: os que querem ser ricos. Está a falar de quem? Deste tipo de pessoas. Pessoas que vivem apenas em função de coisas materiais. Pessoas cujo único alvo na vida é coisas materiais. Diz a Bíblia: caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Então agora ouça bem. Em primeiro lugar, uma pessoa governada por este espírito de competição é uma pessoa que facilmente é atraída para caminhos perversos e é levada a meios que não justificam os fins. O que é que o pastor quer dizer com isso? Eu quero dizer que uma pessoa governada por este espírito entra em qualquer bulada, faz qualquer coisa desde que tenha mais, desde que consiga ficar acima dos outros. Entra em qualquer esquema, aceita qualquer esquema, desde que consiga alcançar aquilo que quer. Isso é terrível. Isso é diabólico, isso é destrutivo. Há pessoas que já venderam a alma ao diabo, já fizeram pactos com demónios para vencerem na vida, para terem dinheiro, para serem famosos, para serem pessoas influentes. O que é que diz a Bíblia? Essas pessoas caíram em tentação, num laço que agora os vai levar à ruína e à perdição. Ouça bem o que eu lhe vou dizer, não se assuste. Todos nós que estamos aqui temos que amar o dinheiro, mas temos que amar o dinheiro na medida certa. Um dia um pastor ensinou-me: se tu não amares o dinheiro, ele vai fugir de ti. A partir desse dia comecei a amá-lo. Eu falo bem com ele. Eu digo ao dinheiro: eu te amo em nome de Jesus, mas quem manda em ti sou eu, não és tu que mandas em mim. Mas és bem-vindo à minha casa, és bem-vindo à minha carteira, és muito bem-vindo à minha conta bancária. Podes vir, vem de todos os lados, podes vir de todas as formas, podes vir em moeda, podes vir em nota, podes vir em cheque, podes vir como tu quiseres, mas vem. E ele tem vindo, porque eu aprendi que eu não posso aborrecer o dinheiro, porque senão ele vai-se embora. Aquilo que você repudia é aquilo que vai embora da sua vida. Tudo aquilo que você rejeita, tudo aquilo que você repudia no seu íntimo, é aquilo que se vai afastando de si. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que amar o dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Exatamente. Só que aqui a palavra fala de um amor sem ética, um amor sem princípios, um amor sem limites. É aquele amor desmedido que leva a pessoa a fazer qualquer coisa, nem que seja vender a mãe. Qualquer coisa. Entende? Qualquer coisa a pessoa faz.
qualquer negócio, qualquer traição, não importa. Mas aquela pessoa é muito sua amiga, não me interessa. É muito minha amiga, mas o que eu vou ganhar com este negócio vale perder uma amizade de longa data. E a pessoa não tem limites, não tem regras, não tem ética, não tem moral. Ela entra em qualquer esquema para chegar aonde ela quer. Inclusive há gente que se mete na bruxaria, a fazer trabalhos para destruir outros, para ficar acima daqueles que inveja e quer destruir. Isso está errado. Irmãos e irmãs, isso é uma consequência do espírito da competição a operar na vida das pessoas. Por favor, fuja disso. Não viva assim. Viva uma vida tranquila, confiando no Senhor, lutando pelo melhor, mas nunca saindo da palavra, da verdade, da retidão, da justiça, da ética, da moral, daquilo que você sabe que está certo. E quando lhe propuserem alguma coisa que o vai fazer crescer muito, à custa da mentira, do engano, do roubo, da falsidade, tenha coragem para dizer não. Não. Mas por que não? Porque o rei de Sodoma não me vai engrandecer. Eu não preciso de esquemas, nem de roubos, nem de mentiras, nem de falsidades, nem de pisar na cabeça dos outros para crescer. Eu preciso é de andar na verdade, andar em amor, temer ao Senhor e ter a bênção de Deus na minha vida, em o nome de Jesus. Os irmãos estão cá? Amém. Recebem isso? Amém. Em segundo lugar, leia comigo 1 Coríntios capítulo 3 e verso de número 4 e seguintes. 1 Coríntios capítulo 3, verso 4 e seguintes. São Paulo fala a uma igreja, que é a igreja dos Coríntios, e diz ele: porque vocês diziam assim lá na igreja, eu sou de Paulo, e outros diziam, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pergunta Paulo. Pois quem é Paulo ou quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Em segundo lugar, este espírito de competição produz contendas, desunião e corrupção moral. Repara o que aconteceu na vida desta igreja. Era uma igreja grande. Alguém disse outro dia que esta igreja tinha 20.000 membros. E era uma igreja onde os dons do Espírito Santo se manifestavam. As pessoas tinham visões, davam profecias, falavam em línguas, tinham cheliques, AVCs espirituais, tudo como manda a etiqueta. Mas depois, a Bíblia diz que viviam num terrível espírito de competição. E aquele espírito dividiu a igreja, porque haviam pessoas que faziam parte do grupo de Paulo, e outros do grupo de Apolo, e outros do grupo deste, daquele e do outro. E quando Paulo lá chega, encontra uma igreja em guerra, em competição. Eles competiam uns com os outros, e eles tentavam sempre mostrar aos outros que eles eram os bons e os melhores.
E a igreja entrou num espírito de competição que, em vez das pessoas cooperarem umas com as outras, elas lutavam umas com as outras. Como é que é possível? É impressionante como Satanás, o diabo, consegue se intrometer na vida da igreja e atrapalhar o mover do Espírito Santo. Esta igreja estava toda atrapalhada. E diz a Bíblia que por causa disto veio uma desunião. A igreja estava dividida em grupos. Mas não era o grupo do louvor, dos diáconos, da dança, das crianças, da livraria, não. Era o grupo do pastor A, o grupo do pastor B, o grupo do pastor C. Então, quando o pastor A pregava, o grupo do pastor A gritava. E o grupo do pastor B, calado. Nem vinha à reunião nesse dia. Depois acontecia o contrário. E discutiam entre eles. Entende? Não. Este é melhor do que o outro. Não. Este é que é melhor. E este espírito de competição dividiu a igreja, partiu o mover de Deus e trouxe para dentro da igreja imoralidade. A Bíblia diz que a imoralidade era tanta que, inclusivamente, lá na igreja havia um homem casado cujo filho era amante da mulher do homem. Como é que é possível? Eles não se preocupavam em viver uma vida limpa, honesta, santa. Eles preocupavam-se em lutarem uns com os outros para ver quem era o maior, quem era o melhor, o que fazia melhor as coisas, o mais bonito, o mais perfeito, o que tinha melhor penteado, melhor cabelo, melhor sapato, melhor cor de pele. Isso é lixo. Isso não vale nada. Peço perdão, mas isso é caca ralada. Isso só atrapalha. Alguém concorda comigo? Porque, irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, se nós estamos na igreja e somos a família de Deus, vamos parar de competir uns com os outros e vamos antes cooperar uns com os outros. Se nós cooperarmos uns com os outros, veremos a glória de Deus. Se competirmos uns com os outros, não veremos nada de Deus. Alguém concorda? Foi o que aconteceu nesta igreja. É possível isto acontecer dentro das igrejas? É. Eu sei de igrejas grandes que têm muitos pastores, competem entre eles. Lutam entre eles para ver qual é o pastor que agrada mais ao Papa deles. Competem entre eles a ver qual é o que consegue obter melhores resultados para levar mais lambidelas. Os irmãos acham que isto está certo, isto está errado. A Bíblia diz que Deus nos chamou a todos e a cada um Deus deu aquilo que cada um tem. E eu sou responsável por fazer o meu melhor com aquilo que Deus me deu. Não é fazer o meu melhor com aquilo que Ele não me deu. Porque se eu quiser fazer o meu melhor com aquilo que Ele não me deu, eu não vou fazer nada de bom. Eu só vou fazer trapalhada. Mas se eu agarrar aquilo que Deus me deu e se eu fizer o meu melhor com isto, eu vou agradar ao Senhor. É o que a Bíblia ensina. Então a questão é esta: competição na casa de Deus é caminho de ruína, de imoralidade, de confusão, de destruição. O princípio não é competir, o princípio é cooperar. Cooperar. Repita, cooperar. E em Corinto isto não acontecia. Mas os irmãos querem ver o que é que Paulo disse mais à frente, e esta ilustração é muito importante. Vamos ler. 1 Coríntios, ainda,
no capítulo de número 12, abra na sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler a partir do verso 18. 12, 18. A palavra do Senhor diz: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Deus colocou-me aqui porque Ele quis. Deus colocou-te aí porque Ele quis. Deus nos colocou na igreja conforme o seu querer e a sua vontade. Concorda? 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? 20. Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. 21. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Já imaginou o que é a mão a dizer ao olho, ou o olho à mão: não preciso de ti, vai embora, não fazes falta? Depois, como é que o olho se lavava? E como é que a mão achava a torneira? Diz mais: nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Verso 22. Antes os membros do corpo, e este verso é importantíssimo, antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Alguém sabia que Deus na sua igreja não colocou apenas pessoas chamadas do tipo forte? Deus também colocou na igreja pessoas chamadas tipo fraco. Eu estou a desiludir os irmãos? É porque há gente que aprendeu que na igreja todos têm que ser fortes. Não é isso que a Bíblia diz. Eu já ensinei aqui, é Bíblia, é a palavra de Deus. Todos nós temos uma estrutura. E as estruturas das pessoas não são iguais. E o que a Bíblia diz claramente é: num corpo há membros fortes e num corpo há membros fracos. Mas os fortes é que importam, porque dos fracos não reza a história. Amém? Não amém. A Bíblia diz que até aqueles que parecem ser os mais fracos são necessários. Qualquer irmão ou irmã que está aqui que diz: ah, pastor, eu sou fraquinho, tenho pouca fé, pastor, os outros vencem todas as semanas, eu só venço ao fim do mês. Oh, meu irmão, minha irmã, você é importante, você é necessário, você faz falta aqui. Foi o Senhor que te colocou cá. É a tua casa, é a tua família. Sinta-se em paz. Vá lutando, fazendo a sua parte, que há de crescer e há de tornar-se forte um dia. Amém? 23. Aqueles que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. É interessante que há partes do seu corpo que você nunca destapa. Por que será? Há membros do seu corpo que nunca os mostras. Isto é, se és alguém que tem vergonha na cara. É o que Paulo está a dizer. Os membros menos honrosos, inclusivamente, nós cuidamos deles de uma forma especial. Nós os tapamos, nós os cobrimos. Do que é que Paulo está a falar? É de competição? É de competição que ele está a falar? Não, ele está a falar de cooperação. Ele está a dizer: tu és forte, coopera com o teu irmão mais fraco, dá-lhe a mão, ajuda-o. E se depois eu o ajudar, ele ficar mais forte do que eu, colabora com ele, ajuda-o a crescer, empurra-o para a vitória.
E se depois ele vence tanto que vai tomar o meu lugar? Esse é o problema. Ouça bem, em nome do Senhor Jesus, digo aqui hoje, neste mundo e dentro da igreja, toda a gente tem o seu lugar por Deus. Não tenha medo de perder o seu lugar. Toda a gente tem o seu lugar por Deus. Concorda comigo? Então ouça. Se nós somos como um corpo, nós temos que cooperar e não competir. A competição no corpo destrói-o. É como um câncer que mata o corpo. Eu não sei se alguém aqui já teve um câncer. Se nunca teve um câncer, eu aconselho a nunca ter. Não receba. Se ele aparecer, diga morada errada, não é aqui. É naquele meu vizinho que fala mal de mim. Deve ser para ele, não para mim. Mas os irmãos sabem que um câncer no corpo de uma pessoa é uma vida maligna lutando contra a sua própria vida. No fundo, o câncer, quando entra no corpo, ele entra para fazer uma competição. Sabiam disto? Não sabiam? Se não fosse eu, o que é que seria de vocês? Diziam os irmãos, oh, competição. Quando o câncer entra no corpo da pessoa, ele entra para competir com a pessoa. E o que é que ele faz? Ele começa a comer a pessoa. Ele alimenta-se da pessoa. Ele só sobrevive se for comendo a carne da pessoa. É por isso que a pessoa emagrece. Por que é que está a emagrecer? Porque o câncer está a comê-la. E a pessoa luta contra o câncer, tenta derrubá-lo, matá-lo, mas ele está competindo com a pessoa para comê-la. Agora ouça. Sabe o que é que vai acontecer? Por incrível que pareça, morrem os dois. A maior parte das pessoas com câncer, graças a Deus que hoje há muita gente que quando o câncer é detectado a tempo, consegue sobreviver. Mas quando não é detectado a tempo, morrem os dois. O câncer alimenta-se da pessoa, come a carne da pessoa. A vida do câncer depende de comer a pessoa, e no dia que a comer toda, a pessoa morre, e o câncer morre nesse dia também. A competição entre nós mata-nos a todos. Acho que não me ouviram. Olha, Deus, tenho que gritar mais alto. A competição entre nós mata-nos a todos. É como um câncer que nos vai roendo, que nos vai minando. Por que é que nos mata a todos? Porque enquanto estamos aqui a competir uns com os outros, a lutar uns com os outros, a tentar buscarmos glória para nós próprios, exibicionismo, no nosso egoísmo de não repartir nem ajudar para não perdermos o nosso lugar e a nossa posição, nós estamos a afastar a presença de Deus, a unção de Deus, a glória de Deus. E é por isso que eu digo, morremos todos, perdemos todos. Salmo 133, oh quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Viver em união não é viver em competição, é viver em cooperação. E diz a Bíblia, e aí o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Não é assim que está escrito? Agarre a mão do seu irmão e diga, não vou desistir de si. Vou ser seu amigo. Vou ajudá-lo a crescer. Vou empurrá-lo para a vitória. Se depender de mim, tu vais ser o maior. Em nome de Jesus. Aleluia. E agora diga, porque Deus me chamou não para competir contigo, mas para cooperar contigo, em nome de Jesus.
E todos nós, cooperando uns com os outros, estamos a cooperar com Deus, e cooperando com Deus, não há diabo que se aguente, as portas do inferno cairão e o reino vai se estabelecer e a vontade do Senhor vai se fazer na terra como ela é feita lá no céu. Aleluia! Vamos dar um aplauso ao nosso irmão que está ao nosso lado. Ofereça-lhe um aplauso. Diga-lhe parabéns. Você é um membro importante. Você é um membro valioso. Deus te colocou na igreja. Deus te colocou no corpo. Em terceiro lugar, agora é muito interessante. Vamos para Hebreus, capítulo 13. Verso 5. Hebreus capítulo 13, verso do número 5. A palavra do Senhor diz: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Que palavra bonita. A Bíblia diz: contente-se com aquilo que tem, não seja avarento. Do que é que isto fala? Ouça bem. Eu queria com este verso lançar esta ideia no seu coração. O espírito de competição leva pessoas ao endividamento, porque competem com outros sem terem possibilidade para tal, mas como têm que manter as aparências. Que verdade! Há pessoas endividadas que não sabem como pagar ao banco, nem como pagar ao vizinho, nem como pagar ao primo, nem como pagar à avó. A avó não morre porque a pessoa não tem para lhe pagar. A velha está à espera que lhe paguem para poder descansar em paz. E a pessoa não consegue porque está endividada. Sabe porquê? Por causa do espírito de competição. Porque há um irmão na igreja que comprou um carro novo. Eu não tenho dinheiro para comprar um, mas tenho que comprar, nem que peça emprestado. Mas aquele irmão não fica a rir de mim. Quando chegar à igreja, ele vai ver que eu também tenho um carro do nível do dele. E ao fim de 6 meses, meu irmão, tu começas a almoçar pneu. Isto está errado. É espírito de competição. Não, aquela pessoa comprou uma casa própria, eu também vou comprar. Mas o irmão tem condições? Não me interessa, vou fazer das tripas coração. Mas tem condições. Há pessoas endividadas na boutique, na loja, na perfumaria, no cabeleireiro. Porquê? Porque se a vizinha faz aquele penteado meio despenteado, que é muito caro, eu tenho que fazer também. Nem que passe fome, posso não comer como bolacha de água e sal, mas eu vou também fazer o mesmo penteado, porque ela não se vai ficar a rir. Minha querida, isto está errado. Isto é espírito de competição. E depois não venha dizer: ai pastor, temos que orar porque eu estou a precisar que Deus me ajude. Você precisa é de juízo na cabeça. Juízo. Digam todos: juízo. É por isso que a Bíblia diz: contentai-vos com o que tendes. Deus não está a dizer: olha, tens umas calças velhas, fica com elas.
são velhas, mas ainda conseguem aguentar. Não é isso que Deus está a falar. Deus está a dizer: não dê passos maiores que as pernas. Não endivide a sua vida para competir com os outros. Há gente que fica com uma rabiada por dentro. Então, mas aquela pessoa conseguiu, tem, já lá vai. E eu não. E a pessoa vai pela força, vai pela carne. Entende? Arrisca a vida, empenha o pescoço. Mas tem que ter, tem que ser, tem que conseguir, para depois mostrar aos outros que também tem. Tem que manter a aparência, não pode descer o nível. Está numa competição, está numa corrida com os outros. Isto leva as pessoas à ruína. Há gente arruinada por causa disto. Isto acontece nas famílias, isto acontece entre vizinhos, entre colegas de trabalho, e acontece até na igreja. É dia de festa. Há gente que não tem cheta para comer, mas vai comprar um vestido caro. Porque os outros levam, eu também levo. Fico endividado. Durante o ano inteiro só vou comer castanha pilada, mas vou comprar o vestido. Toma juízo. Alguém concorda comigo? Se está a ser muito forte, não estou arrependido, porque nós precisamos de ouvir isto. Então, há pessoas que estão mal, não é porque o diabo atacou, é porque vivem em competição. Por favor, não viva em competição desta forma. Contente-se com aquilo que tem, dê um passo de cada vez. Não pode ter uma casa grande agora, tenha aquela que tem e seja feliz com ela. Agora, vá preparando o futuro, vá sonhando, vá projetando, vá procurando, vá abrindo uma conta para juntar alguns trocos. Faça a sua parte, mas faça com segurança, faça com fundamento, faça com os pés no chão. Não é em competição para concorrer com os outros, para se mostrar. Também cá estou, todo esfarrapado, todo arrebentado, cheio de fome, a ganir por todos os lados, mas também cá estou. Isso não agrada a Deus. Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? Não é bom ouvir isto? É por isso que a Bíblia diz: os vossos costumes sejam sem avareza. Equilíbrio, cautela, calma, uma coisa de cada vez. Tudo tem o seu tempo. Ah, mas aquela pessoa está há menos tempo na igreja, tem mais do que eu. Talvez tem mais do que tu, mas também dorme menos do que tu, e tu és um dorminhão. O que é que tu queres? Olha, se calhar tem mais, mas também tem mais responsabilidades, mais dores de cabeça, porque há gente que pensa que é só ter, é só ter, é só ter. Eu vou-lhe contar, quando eu tinha menos trabalho. Agora, como eu tenho tanto trabalho, e ainda ora, Deus, dá-me mais. Ai, Jesus Cristo, dá-me juízo, Senhor. Porque quando nós somos aumentados, também se aumentam as responsabilidades. Porque nós temos que cuidar daquilo que Deus nos dá. Porque se não cuidamos, perdemos. Então, o meu irmão e a minha irmã não viva a competir. O irmão não tem que chegue para grandes cavalgadas. Vá de burro. É melhor ir de burro do que ir de cavalo
e depois perder o cavalo e vai no cavalo das pernas. Alguém concorda? E é isso que a Bíblia diz. É isso que Paulo está a dizer. Deus não te desampara, Deus não te abandona. Contenta-te com aquilo que já tens. Ser feliz com aquilo que tens hoje. Agora, vai projetando o amanhã. Um passo de cada vez. Aquele irmão já chegou lá, graças a Deus. Amém. Ele vai no passo dele, eu vou no meu. Repara o seguinte: eu também corro 100 metros como o Obicoelo. Eu também corro 100 metros como o Obicoelo. Só que ele corre no passo dele e eu corro no meu passo. Mas eu também lá chego. E também bato o recorde, o meu recorde. É assim que você tem que pensar. Os outros vão muito depressa, problema deles. Eu vou no meu passo. Eu vou no meu ritmo. Eu vou nas minhas condições. Eu vou na minha fé. Eu vou na sabedoria que Deus me confiou. Porque eu não quero no meio do caminho abortar tudo e ficar envergonhado como muita gente fica. Entende? Então, espírito de competição o que é que faz? Leva pessoas ao endividamento porque competem com outros sem terem possibilidade. Mas há que manter as aparências. Quarto lugar, abra comigo em 1 de Samuel, 1 de Samuel capítulo 18. Esta mensagem deu-me trabalho, levei 4 horas a fazê-la, mas ao menos está-me a saber bem pregá-la. 1 de Samuel 18, versos 7, 8 e 9. Encontrou? Não precisa. Você nesta igreja está de grande, até tem uma tela com os versículos da Bíblia lá em cima. Onde é que já se viu isto? Isto é conforto a mais. Então ouça, 1 de Samuel 18, 7. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E Saul se indignou muito e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos e disse: 10 milhares deram a Davi e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino. Agora o verso 9 comigo. E desde aquele dia, Saul tinha Davi em suspeita. Então ouça, uma pessoa governada pelo espírito de competição persegue, diga perseguir, persegue aqueles que podem colocar em risco a sua posição, os seus privilégios e as suas honras. A pessoa governada pelo espírito de competição persegue aqueles que põem em risco os seus privilégios, as suas honras, o seu lugar de destaque, de exaltação. Eles perseguem. Nesta história, nós assistimos ao momento em que Saul começa a perseguir Davi. Vocês sabem que Saul era uma pessoa que não tinha bom coração. Era um homem que não levava muito a sério a palavra de Deus. E por isso Deus um dia se cansou dele. Ele rejeitou. Ele removeu a unção sobre ele. E Deus colocou a unção sobre um jovem chamado Davi. E numa certa situação, que está aí no capítulo 17, diz que apareceu um gigante a desafiar Israel e ninguém teve coragem de enfrentar a besta. O rei foi o primeiro a se assustar. Claro, ele sabia que tinha perdido a unção. E quando uma pessoa perde a unção, perde também a coragem de enfrentar o mundo espiritual. Acobarda-se, tem medo. E Saul estava nessa condição.
E toda a nação estava entristecida, humilhada. A nação estava espiritualmente pobre, cansada emocionalmente. As pessoas eram governadas por um homem sem unção, sem visão, rejeitado por Deus, que só batia nas pessoas, só maltratava as pessoas, armava confusão por todo lado. E apareceu Davi, um jovem. E ele chegou, viu aquela situação, tinha a unção dá coragem para enfrentar as dificuldades, a unção dá coragem para enfrentar os gigantes, as bestas que o diabo envia. É por isso que você vai enfrentá-los a todos e vai vencer, porque você tem a unção de Deus na sua vida. Aleluia! E Davi propõe o desafio. Davi propõe lutar contra o gigante. Vai lá e vence. Toda a gente conhece a história. O problema foi depois. Saul percebeu que o lugar dele estava em risco. Principalmente quando ele ouviu as mulheres, porque as mulheres são muito honestas e transparentes. As mulheres são muito transparentes. Viva as mulheres! As mulheres, quando elas sentem uma coisa, elas sentem e dizem o que sentem. Aquilo que está no coração, elas põem para fora, não se retêm. O que é que elas fizeram? Começaram a cantar. O que é que elas diziam? Elas diziam: Saul feriu os seus milhares, mas Davi feriu os seus 10 milhares. Saul feriu milhares, Davi feriu 10 milhares. Saul ouviu a canção e disse: estas gajas agora não é hora de mel. Saul disse: estas mulheres estão a louvá-lo a ele desta forma. Eu é que sou o rei, eu é que mando aqui, eu é que sou poderoso aqui na nação, e estas mulheres estão a dizer que eu mato milhares e o miúdo mata 10 milhares. O que é que lhe falta a ele senão o reino? Toda a gente está a ir atrás dele. A partir daquele dia, ele moveu uma perseguição para tentar matar Davi. Ouça bem, quando você anda no espírito correto, é provável aparecerem pessoas para tentar liquidá-lo. Mas uma coisa lhe digo: mantenha o espírito correto, porque, como diz a Bíblia, jamais alguém poderá tocar em si, porque nós para Deus somos como a menina do seu olho. Por isso, relaxe, paz, tranquilidade, desfruta a vida, viva corretamente os princípios de Deus, porque, como disse Balaão, não se pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Tu és um abençoado do Senhor. Não há Saul algum que te possa amaldiçoar. Guarda o coração, conserva a integridade, caminha na palavra do Senhor. É isso que vai acontecer. Saul começou a perseguir Davi, fazia cruzadas para o matar, juntava o exército e, em vez de cuidar do povo, não, é impressionante, ele deixou de cuidar do povo, deixou de cuidar da nação para perseguir Davi e tentar matá-lo de qualquer forma. O espírito de competição transforma as pessoas. Ouça bem, eu não escrevi isto. O espírito de competição transforma as pessoas em assassinos. Em assassinos. E assassinar uma pessoa não é apenas matar-lhe o corpo.
quando matamos sonhos, a esperança, a paz, a tranquilidade, a alegria da sua vida, nós estamos a assassinar pessoas. E as pessoas movidas por este espírito tornam-se perseguidores daqueles que lhes podem roubar o lugar, daqueles que lhes podem roubar as honras e os privilégios. Há ali um irmão que está a cantar bem. Eu vou-lhe dar um shell tox que ele nunca mais canta aqui. Está ali um irmão que está a pregar bem. Eu vou-lhe dar uma mesinha, um chá de misericórdia que ele nunca mais prega na vida. A partir de hoje só desprega. Porquê? Porque ele pode tomar o meu lugar. Ele pode roubar-me os privilégios que eu adquiri. Ouça bem, se cada um andar na vontade de Deus, nunca vai perder aquilo que Deus confiou à pessoa. As pessoas perdem aquilo que Deus lhes deu para outros porque elas não cuidam e não guardam convenientemente aquilo que Deus lhes confiou. Saul perdeu o reino porque não guardou a palavra do Senhor. O problema de Saul não era Davi. O seu problema não são os outros. Deixe de olhar para os outros. O problema de Saul era ele próprio. Ele não guardou a palavra do Senhor. Ele não fez as coisas certas. Por isso é que Deus transferiu o reino dele para um melhor do que ele. Então a competição faz isto. Faz as pessoas perseguirem aqueles de quem percebem que podem vir a ser os seus rivais, os seus adversários, os que vão tomar o seu lugar. E daqui não saio, daqui ninguém me tira. Ouça bem. Quando uma pessoa não sai quando tem que sair, é Deus que a tira, é Deus que a remove. Quando uma pessoa diz, isto é meu, eu é que mando, aqui ninguém põe a pata, de repente Deus põe o pé, esborracha o camarada e passou a história. Muito honestamente, irmãos e irmãs, não viva controlado pela competição. Coopere, seja feliz, viva a sua vida liberto deste espírito, porque isto só atrapalha a sua vida, a sua família, a igreja, quem está à sua volta. Até os mosquitos ficam atrapalhados e não picam convenientemente. Amém? Em quinto lugar, vamos abrir Lucas 7,32, abra na sua Bíblia. Lucas 7,32. Lucas 7,32. Vamos procurar. Lucas 7, vamos ler o 31 e 32. Achou? E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração? A quem são semelhantes? São semelhantes a crianças. Pessoas governadas pelo espírito de competição são como crianças. Porque as crianças gostam de competir. A minha bola é melhor que a tua. O meu pai é maior que o teu. A minha avó é mais velha do que a tua. Crianças gostam de competir, não é verdade? E diz assim Jesus: esta geração, vou compará-la a quê? A crianças, que assentados nas praças clamam uns aos outros e dizem: nós vos tocamos flauta e não dançastes, depois cantámos lamentações e não chorastes. Esta expressão é muito engraçada. Jesus diz: a geração de hoje é assim, é como crianças que dizem: tocámos flauta a vocês, não dançaram, quer dizer que não têm alegria. Cantámos lamentações, não choraram. Então, mas vocês nem riem.
Nem choram. E isto me deu uma ideia. O espírito de competição está pronto para ouvir? O espírito de competição gera pessoas insatisfeitas. Estão sempre em busca de alguma coisa a mais. As pessoas controladas pela competição não conseguem ser felizes com nada. No dia que conseguem alcançar aquilo que sonhavam, passou a euforia e já ficam com uma frustração na alma, um vazio por dentro. E agora? Vou correr atrás do quê? Agora vou competir com quem? Já sou o maior e agora? Agora tenho um vazio na minha alma. A competição frustra as pessoas, irmão. A competição gera pessoas insatisfeitas, pessoas que nunca se sentem realizadas, pessoas que nunca se sentem felizes com nada, pessoas que nunca estão bem. Se está a chover, é porque está a chover. Mas se de repente faz sol, é porque agora está sol e está muito calor. Se é carne, é porque é carne e faz mal ao colesterol. Mandam vir peixe, pois, mas do peixe também não puxa a carroça. As pessoas controladas pela competição são insatisfeitas, são frustradas, são pessoas que nunca se sentem realizadas nem felizes. Estão sempre à procura de alguma coisa a mais. E eu vou lhe dizer, é tristíssimo viver a vida com frustração. É tristíssimo uma pessoa chegar à sua casa e está infeliz na sua casa, mas vai para a rua e está infeliz na rua, e vem à igreja e está infeliz na igreja, e vai embora da igreja e vai para o diabo que te carregue e continua infeliz. Que coisa triste! E muitas vezes as pessoas que vivem assim são pessoas governadas pelo espírito da competição. Tem que estar sempre a competir com alguém. Tem que estar sempre em guerra com alguém, em luta com alguém, discutindo com alguém. Parece o Pinto da Costa. Tem que ter sempre uma guerra com alguém. Se não tiver uma guerra com alguém, já não está feliz. No dia que a guerra acaba e faz a paz, o homem suspira fundo. E agora o que é que eu faço à minha vida? Não tenho ninguém para combater. Não tenho ninguém para competir. Isto é doença. Isto é doentio, irmãos. Isto não é coisa de Deus. Em nome do Senhor Jesus, espírito de competição, sai! Nós não o aceitamos na nossa vida, porque ele destrói a vida da pessoa. E nós não queremos isso para nós. Alguém concorda? Alguém diz amém? Agora deixe-me terminar consigo. Não é consigo, é terminar consigo a palavra. E deixar aqui no seu coração um pouco de sabedoria de Deus. Que coisas devemos nós fazer, irmãos? Que atitudes devemos nós tomar na nossa vida, no nosso relacionamento com os irmãos, com as irmãs, com o próximo, com quem está à nossa volta? Deixe-me deixar-lhe 3 ou 4 ideias rápidas. Leia comigo Hebreus 10, 24. Peço perdão de abrir a Bíblia tantas vezes, mas se você não gosta, não abra. Hebreus 10, 24. Em primeiro lugar, reconheça que as outras pessoas têm qualidades que tu não tens. Eu quero que olhe para o seu irmão e diga: tu tens qualidades que eu não tenho. Há aqui alguém que sabe estrelar ovos? Diga eu. Então quero dizer que todos vocês têm essa qualidade que eu não tenho. Reconhece que as outras pessoas têm qualidades que tu não tens. E talvez
Em algum momento da vida, tu vais necessitar delas. Há pessoas que dizem: eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente. Isso é mentira. Há sempre um momento na nossa vida em que nós vamos precisar de alguém que tem qualidades, que tem habilidades, que tem capacidades que nós não temos. É por isso que eu sempre ensino aqui aos irmãos: não se isole. As pessoas que se isolam cavam a sua própria sepultura. Há de haver um momento que você vai receber um ataque e não tem ninguém a quem dizer: socorre-me, ajuda-me. Porquê? Porque sempre se considerou autossuficiente. Irmãos e irmãs, isto é princípio antibíblico. Eu não preciso de ninguém, eu só preciso de Cristo. Não é assim. Sabe o que é que diz a Bíblia? Hebreus 10, 24. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A Bíblia diz: temos que ter em consideração os nossos irmãos e as nossas irmãs. E se os irmãos forem honestos comigo hoje, os irmãos com certeza vão reconhecer que em alguns momentos da vossa vida já existiram pessoas que vos ajudaram, e algumas talvez vocês nem imaginavam que eram capazes de vos socorrer e ajudar da forma que ajudaram. E ficaram surpreendidos. Olha, eu pensava que aquela pessoa ou a outra pessoa me fosse socorrer, e não. Foi aquele irmão que eu olhava para ele e dizia: este aqui, coitado, valha nosso Senhor Jesus Cristo. E afinal de contas, foi ele que me deu a mão e ajudou numa hora difícil. Então vamos reconhecer que os outros têm qualidades que nós não temos. Vamos reconhecer e valorizar, porque amanhã nós podemos precisar das qualidades, das habilidades, das capacidades desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa que está à nossa volta. Há gente, porque tem Jesus no coração, vive a pontapear a família toda. Vocês não vão à igreja, são filhos do diabo. Vocês são do demónio. Abaixo Satanás, está amarrado em nome de Jesus. Depois há um dia que tem um papel para preencher, vai pedir à família. Diz a família: então queres ajuda do Satanás? Pede ao teu Deus que preencha, porque o Satanás não está para aí virado. Ai, senhor pastor, o que é que eu faço agora? Ganhe juízo. Nós não vamos escorraçar as pessoas à nossa volta, até da nossa família, só porque não vêm à igreja. É a nossa família, são pessoas, são seres humanos, criados à imagem e à semelhança de Deus. Alguém concorda comigo? E com certeza também têm qualidades, habilidades, capacidades que você não tem. E quem sabe se amanhã tu vais precisar da ajuda deles e andaste anos e anos a pontapeá-los, e agora tu queres que eles te deem a mão. Não é verdade? Então o que é que Deus nos ensina? É a sua sabedoria. Ele diz: considera os outros, valoriza os outros, reconhece as capacidades e as habilidades das outras pessoas. Não as escorraçes, não te isoles, não sejas uma pessoa que se considera autossuficiente. Eu sou o tal. Não és nada o tal. Tu és um como outro qualquer. No fim da espinha tens um buraco. Alguém pode dizer amém? Eu não sei porque é que há gente que tem a mania de se fazer mais do que os outros. Isso é o espírito do anticristo. O anticristo é que diz isso. Eu sou Deus, eu não preciso de ninguém, eu sou. Não é nada.
Nós somos seres humanos criados por Deus que temos que depender dele e precisamos de pessoas à nossa volta. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Solidão afunda as pessoas. Não se esqueça disto, porque eu vivo sempre. A gente tem que falar coisa boa, não é? Segundo lugar, Filipenses 2:3. Abra lá comigo. Filipenses 2:3. Ó, irmãos, isto é assim. Antes da gente começar a reunião de domingo à tarde, eu tenho isto acabado. Filipenses 2:3. Encontrou? Vamos ler juntos. Nada façais por contenda. Isto significa: não faça nada por competição. Não faça as coisas que tem que fazer para mostrar aos outros, para competir com os outros. Há pastores que é assim: vamos abrir ali uma igreja para mostrarmos àquela igreja que nós também somos grandes. Para que isso? Deus está a enviar. Se está, amém. Se não está, fica no teu canto. Não, mas nós temos que ser a igreja que tem mais igrejas. Temos que ser conhecidos como a maior igreja da nação. Jesus não nos chamou para sermos conhecidos como a maior igreja da nação. Ele chamou-nos para sermos conhecidos como seus. Ele chamou-nos para sermos conhecidos como seus discípulos. Não como a maior igreja. Nós temos que ser conhecidos como a igreja que tem mais bens, os mais ricos, os mais poderosos, os que têm mais cadeiras, mais pianos, mais microfones. Jesus não nos chamou para essa competição. Ele chamou-nos para estarmos no nosso lugar e servirmos o Senhor dentro daquilo que Ele tem para nós. Para que isso? Para que essas guerras? Para que essas competições? Que coisa tristíssima! Diz a Bíblia: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros, ai meu Deus, leia, superiores a si mesmo. É tão difícil eu olhar para o meu irmão e dizer: irmão, você é uma bênção. Meu irmão, você tem qualidades que eu não tenho. O quê, pastor? Eu dizer isto a este frouxo? Como é difícil reconhecermos os outros superiores a nós. Ouça bem, eu conheço gente que se diz líder e que fala abertamente: não há ninguém como eu nesta terra. Nesta nação sou o maior. Ninguém me chega aos calcanhares. Eu sou o que mais fiz, o que mais trabalhei, o que mais construí. Que coisa triste. E nunca há a disponibilidade de dizer: aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa, aquele ministério estão bem, têm feito bom trabalho, parabéns, Deus os abençoe e os multiplique 100 vezes mais do que eu. Não, alguma vez? E se Deus responde à oração e eles crescem mesmo 100 vezes mais do que eu, como é que eu fico? E os meus alvos? E os meus objetivos? Não, não pode ser. Meus irmãos, minhas irmãs, nós não estamos em competição uns com os outros. Nós estamos em guerra com o diabo. Por isso temos que cooperar uns com os outros. Então ouça, em segundo lugar, considera os irmãos e aqueles com quem compartilhas a tua vida superiores a ti e ajuda-os a crescer. Repita isto comigo: ajudá-los. Outra vez, a crescer, porque neste mundo há lugar para todos. Terceiro lugar, vamos voltar a Mateus 20. Mateus 20, vamos voltar lá
E vamos ler a partir do verso 24. E diz assim a palavra. Lembram-se que nós começámos aqui, não foi? Os filhos de Zebedeu queriam lugares especiais. Um à direita, o outro à esquerda. Jesus disse, vocês não sabem o que pedem. Agora repare, no verso 24 diz, e quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Olha que interessante. A competição dividiu os discípulos. Os 10 ficaram indignados com os outros 2. Quem lhes dá o direito de quererem ser superiores a nós? Começou uma guerra entre eles. Então no verso 25, Jesus, chamando-os para junto de si, disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso servo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Há aqui alguém que quer ser grande? Diga eu. Então seja servo dos seus irmãos. Há aqui alguém que quer ser o maior? Seja servo, seja serva dos seus irmãos. Tenha humildade para servir quem está à sua volta, para amparar, ajudar, amar, animar, fortalecer o seu irmão, a sua irmã que está consigo. Porque toda a gente quer ser grande, quer ser o maior, mas ninguém quer dar a sua vida pelos outros. E Jesus chamou os discípulos e disse, vocês estão errados, vamos acabar com isto. Eu não quero competição entre vocês. Isto é assim, lá no mundo é que eles competem, aqui não. Aqui quem quer ser grande, sirva aos outros. Quem quer ser o primeiro, seja o último. Quem quer ser o maior, faça-se o mais pequeno, e assim será grande. Então ouça o que eu lhe vou dizer, porque agora é muito importante. Não se torne um escravo do êxito. Não se torne um escravo do êxito ou do sucesso. Há pessoas escravas do êxito. Há pessoas escravas do sucesso. Se alguma coisa não corre como esperavam, entram em depressão, até têm vontade de se matar. Há pessoas que quando não alcançam os seus objetivos nos prazos que definiram, ficam de mau humor, ficam tão mal dispostos que praguejam, ofendem o próximo. Ninguém pode chegar perto porque senão é atingido por um furacão emocional. Isso está errado. Pessoas assim são escravas do êxito, são escravas do sucesso. E você não pode ser um escravo do sucesso, nem um escravo do êxito. Deus te chamou para venceres, mas não podes ser um escravo do sucesso e do êxito, porque senão tu vais destruir-te. Eu vou lhe contar uma história. Há uns anos atrás, há muitos anos atrás, eu sei do que eu estou a falar. Eu disse, eu sei do que eu estou a falar. Há muitos anos atrás, eu fiz 2 campanhas, 2 cruzadas, em 2 cidades diferentes. A primeira cruzada foi um sucesso imenso. Nós enchemos uma sala que tinha, sei lá, umas 400 cadeiras. Deus curou pessoas, foi uma maravilha. Na semana a seguir, havia outra cruzada noutra cidade. Eu fui para a cruzada, eu ia na expectativa de que o sucesso ia ser maior ainda. Bem, a casa lotou, 350 pessoas, só que não aconteceu grande coisa. Conseguimos tirar umas dores de cabeça. Irmãos e irmãs, eu tinha projetado, isto é verdade, eu tinha projetado, bem, quando sairmos do cinema, em êxito total, em sucesso absoluto, vamos comer uma boa comidinha e depois praia, porque era feriado.
Sabem o que é que aconteceu? Na minha perspectiva, eu não sei o que é que as pessoas acharam, porque muitas vezes eu saio daqui achando a reunião hoje não valeu nada. E depois, no dia a seguir, encontro pessoas a dizer: pastor, que palavra, que reunião. E eu digo: qual? A de ontem? A de ontem você está enganado, a de ontem não prestou, foi da outra semana. Não, a de ontem. Eu digo: esta pessoa, que reunião é que ela assistiu? Acontece isso muitas vezes. Mas ouça, eu fui embora daquela reunião tão frustrado, porque eu estava à espera que acontecesse o mesmo que havia acontecido na anterior, ou até mais, e não aconteceu. Sei lá porquê. Eu fiz o mesmo de sempre, e eu fui para casa tão frustrado, comi mal e fui-me deitar com uma grande azia. Dia de sol, calor, eu fiquei deitado a tarde toda a curtir a azia da frustração da cruzada não ter saído como eu queria que saísse. Acha que isto está certo? Pela sua resposta, eu não percebi se você acha que sim, se acha que não. Você está como os outros, a gente toca flauta, você não dança, a gente chora, você também não chora conosco? Não, irmãos, isto não está certo. Isto é ser escravo do êxito, escravo do sucesso. As coisas não saíram como eu queria. Já não vou à praia, ninguém vai à praia, fica tudo aqui a derreter em casa. Estou mal disposto, estou aborrecido, porque não aconteceu como eu queria. Deus não se moveu como eu queria. Deus não curou como eu queria. Mas quem é que manda? Sou eu ou Deus? Nunca mais me esqueci daquele dia. Eu aprendi uma lição: eu não posso ser escravo do sucesso. Eu não posso ser escravo do êxito, porque nem sempre as coisas vão acontecer como nós queremos que aconteçam. Nem sempre acontece. Mas se não acontecer, amém, vamos em frente, em nome de Jesus. Guarde isto no seu coração. Então ouça, não se torne um escravo do êxito ou do sucesso, porque o maior sucesso da vida é desfrutar a vida com alegria no temor do Senhor. É o maior sucesso da vida. É desfrutar a vida com alegria e no temor de Deus. Entende o que eu quero dizer? Então há pessoas que se tornam escravas do êxito, do sucesso. Se não acontece no tempo e na hora deles, ficam mal dispostos, mal-humorados, aborrecidos, chateados, pontapeiam tudo. Está errado isso. Desfruta a vida. Não aconteceu desta vez, acontece da próxima. Não conseguiu alcançar hoje, alcança na próxima semana. Calma, relaxe. Uma coisa de cada vez. Não se destrua por causa do espírito da competição. E para nós terminarmos, vamos terminar em Josué capítulo 1. Quero ler o verso 3 e o verso 4. Eu espero que a mensagem caiba dentro do CD. Josué capítulo 1, verso 3 e 4. E para terminar, ouça bem. Nunca ultrapasse os seus próprios limites, porque fora deles corres perigo de fazeres ruir o que já alcançaste ou nunca chegares a lugar nenhum. Toda a gente tem limites. Cuidado para não passar os seus limites. Seja em que área for. Olha, há pessoas que veem um irmão cheio de músculos e diz o irmão: eu consigo estes músculos porque todos os dias faço 1 hora de ginásio. Diz o Lingrinhas: eu também vou ter batatas assim. Enfia-se no ginásio, treina 5 horas por dia, rebenta os músculos, os tendões, os nervos, a carteira.
vai parar ao hospital todo rebentado. Por quê? Por uma razão simples: não compreendeu os seus limites. E sempre que nós não respeitamos os nossos limites, nós vamos nos destruir. Entende o que eu quero dizer? Seja em que área for, você tem que entender os seus próprios limites, as suas condicionantes. Há pessoas que suportam muito bem exercício físico, outras não. Há pessoas que têm uma facilidade de gerar massa muscular, outras não. Então, eu não posso querer ser igual a si, nem você igual a mim. Cada um é como é. Entendeu? Em qualquer área da vida, nós temos que entender este princípio, porque é importantíssimo. Ouça bem, Josué 1, verso 3. Todo lugar que pisar a planta do teu pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Agora ouça, verso 4 é fundamental. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que Deus conhecia claramente qual era a capacidade de Josué. E Deus disse: a terra que tu pisares vai ser tua. Mas atenção, tu só podes pisar dali até aqui. Esta é a tua área de conquista. Este é o teu limite. Não ponhas o teu pé fora desta área, fora deste limite. Se tu pisares dentro deste limite, tu vais conquistar. Agora, fora deste limite, tu vais perder. Então há irmãos que dizem: ai, aquele irmão diz que só dorme 5 horas. Eu vou também dormir apenas 5 horas. E depois vem dormir para a igreja, não é? Há pessoas, isto é verdade, há pessoas que conseguem viver bem dormindo 5 horas. Mas há pessoas que precisam dormir 8, porque senão andam mal. E há pessoas que precisam dormir o dia todo. Nós somos diferentes. Cada um tem que entender os seus limites. Há pessoas que, quando se assentam à mesa, não comem a costeleta de porco, comem o porco. Há um outro irmão que diz: se ele consegue comer o porco, eu também consigo. E come o porco. E depois é internado de urgência. Nós somos diferentes. Cada um tem os seus limites. Há pessoas que conseguem estar 2 dias, 3 dias sem se deitar. Conseguem. Há pessoas como eu que não conseguem passar uma noite sem dormir. Somos diferentes. Então, todos nós temos que entender os nossos limites. Há pessoas que não suportam pressão e dizem: eu quero ser como aquele irmão, eu quero ter um negócio como ele. Se ele tem, eu também vou ter. Ganha juízo na cabeça. Há pessoas que não suportam pressão. Quando vem a pressão da vida, do pagamento das contas, de lidar com os clientes, a pessoa não aguenta, desespera, as pernas tremelicam. Quem manda meter-se aonde não é chamado? Quem não sabe dançar, não se põe na roda do baile. Isto para dizer o quê? Que todos nós, não me leva a mal, isto para lhe dizer uma sabedoria importante. Todos nós temos os nossos limites. Nós não somos iguais. Irmãos, há pessoas que lidam facilmente com a pressão. Podem estar a cair-lhe em cima montanhas de problemas que eles aguentam tudo, eles seguram tudo.
Eles conseguem dar a volta por cima, com apetite, e a dormir bem, roncam e tudo. Agora, se tu não és assim, e cada um sabe como é, se tu não és assim, não digas, eu vou ser como aquele irmão. Não, tu tens que ser como Deus te fez. Quando tu queres ser como os outros, estás em competição, vais ter problemas. Tu tens que ser como tu és. Tu tens que conhecer os teus limites, a tua personalidade, a tua maneira de ser. E é vivendo do jeito que tu és que tu vais dar certo na vida. Não é competindo com os outros. Deixa os outros. Dormem pouco, dorme tu mais. Aguentam pressão, tu não aguentas. Então não te envolvas em questões que geram pressão sobre ti. Tenta viver a tua vida dentro dos teus limites. Se viveres dentro dos teus limites, tu vais conseguir ter vitórias e crescer e chegar lá em cima. Mas se tu sais fora dos teus limites, tu vais te ferir, tu vais te magoar, tu vais te destruir. E não vale a pena, nós não queremos isso para ti. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus e viva a sua vida, irmão, não em competição, mas viva por convicções, lute por ideais e não desperdice a sua energia a combater com os outros, a concorrer com os outros, a querer ser igual aos outros. Eu disse aqui na semana passada, tu és exclusivo, tu és único, não há fotocópia. Deus fez-te como tu és. Ai, senhor pastor, com umas ancas grandes. Então, há sofás mais largos e há sofás mais estreitos. Deus fez-te como tu és. Vive o que tu és. Não queira ser o que os outros são. Os outros são o que são. Tu és o que és. Deus te fez assim. Vive assim a tua vida. Amém e amém. Irmãos, esta palavra é para nos libertar. Isto nos liberta da competição. E quando você recebe isto e vive esta palavra, a sua vida cresce, você melhora, torna-se mais feliz, porque fica liberto deste espírito de competição. E a igreja diz amém e amém. Dê um aplauso a Jesus e diga obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, porque tu me ensinas e me ajudas a viver melhor a minha vida. Aleluia! Diga assim com o pastor, eu sou como sou. Deus me fez assim. E Deus me aceita como eu sou. E eu também. Eu também me aceito, tal e qual como eu sou. E dentro dos meus limites, eu vou vencer. No nome de Jesus. E eu vou crescer. E vai-se cumprir em mim a vontade de Deus. Toda a igreja diga amém. Diga aleluia. Diga ao seu irmão, não há fotocópias de ti. Tu és exclusivo.